Imagine acordar amanhã e descobrir que os últimos 300 anos da sua vida nunca existiram. Não foram apagados. Simplesmente nunca aconteceram. Você pulou de 2025 direto para 2 de 325. E ninguém, absolutamente ninguém, percebeu. Exceto, talvez, o Vaticano. Existe uma teoria que sugere que 300 anos da história humana foram literalmente inventados, fabricados. Nunca aconteceram. Estamos falando de Carlos Magno, das Cruzadas, de boa parte da Idade Média. Tudo mentira. Neste vídeo, você vai descobrir a teoria mais perturbadora sobre manipulação histórica já proposta. E por que alguns acreditam que o Vaticano guardou este segredo por séculos? Aqui vai uma pergunta que você nunca fez. Você tem certeza absoluta que estamos realmente em 2025? Tipo, certeza mesmo? Porque um historiador alemão chamado Herbert Illig não tem. E ele passou décadas da vida dele tentando provar que não estamos. Segundo Illig, estamos vivendo aproximadamente no ano de 1728. Isso mesmo. Alguém, e quando eu digo alguém, estou falando da Igreja Católica, inventou 300 anos de história que nunca existiram. Simplesmente criaram do nada, como quem inventa um amigo imaginário, mas em escala industrial. A teoria tem um nome muito sofisticado que faz você parecer inteligente em festas. Hipótese do tempo fantasma. Phantom Time. Hypothesis para os íntimos. E não é sobre o fantasma da ópera viajando no tempo, embora isso seria infinitamente mais interessante. Tudo começou quando Illig percebeu algo muito estranho. O calendário que usamos hoje, o calendário gregoriano, foi criado pelo Papa Gregório XIII em 1582. O objetivo? Corrigir um erro de aproximadamente 10 dias que havia se acumulado no antigo calendário juliano. Sacou? 10 dias, não 300 anos. 10 dias. Mas aqui está o problema. Se você fizer as contas, e Illig fez, porque aparentemente ele não tinha Netflix, a diferença entre o calendário juliano e a realidade astronômica deveria ser de apenas 10 dias se o calendário juliano tivesse sido usado por cerca de 1267 anos. Tipo, exatamente isso. Mas o calendário juliano foi supostamente criado por Júlio César em 45 a.C., o que nos daria 1627 anos até a correção gregoriana. Percebe a conta que não fecha? Estão faltando aproximadamente 300 e poucos anos na matemática. É como se você pedisse um combo no McDonald's e recebesse só as batatas. Cadê o hambúrguer? Cadê a coca? Cadê meus 300 anos? A explicação de Illig? Simples. Esses anos nunca existiram. Foram inventados por imperadores e papas megalomaníacos que queriam inserir suas dinastias em pontos estratégicos da história. É tipo quando você edita seu currículo para parecer mais impressionante, mas em uma escala civilizacional completamente insana. Se a teoria de Illig estiver correta, o maior prejudicado seria Carlos Magno. O cara literalmente deixaria de existir. Puf, foi embora. Como aquele dinheiro que você empresta para o primo e nunca mais vê. Carlos Magno, para quem não se lembra das aulas de história, e sinceramente, ninguém se lembra porque era chato pra caramba, foi supostamente o imperador que uniu boa parte da Europa Ocidental no século 8 e 9. Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano no ano 800 pelo Papa Leão III. Um momento histórico épico. Ou não? Porque, segundo Illig, Carlos Magno é basicamente o Papai Noel da história medieval. Todo mundo fala dele, existem milhões de histórias, mas ninguém realmente o viu. As evidências de sua existência, questionáveis, os documentos, suspeitos, os edifícios que ele supostamente construiu, incompatíveis com a tecnologia da época. Vamos falar sobre arquitetura por um segundo. Não durma, isso é importante. A Catedral de Aachen, na Alemanha, é atribuída a Carlos Magno. Foi construída, dizem, no final do século VIII. O problema? A catedral usa técnicas arquitetônicas
e estilos que não deveriam existir até o século XI. É como encontrar um iPhone 15 em uma foto de 1950. Algo não bate. Além disso, os documentos da época de Carlos Magno, os famosos diplomas carolíngios, são estranhamente inconsistentes. Muitos historiadores já apontaram discrepâncias na datação, no estilo de escrita e até nos materiais usados. É como se alguém tivesse feito esses documentos com uma máquina do tempo, mas esqueceu de checar os detalhes. Illig argumenta que Carlos Magno foi uma criação do Sacro Imperador Romano Otto III e do Papa Silvestre II no final do século X. Eles queriam legitimidade histórica, então simplesmente inventaram um imperador lendário 300 anos antes. Sabe o que seria legal? Se a gente tivesse tido um imperador foda lá atrás. Vamos inventar um. E não foi só Carlos Magno. Junto com ele, toda a dinastia carolíngia pode ter sido fabricada. Pepino, o Breve, sério, esse era o nome dele, eu não inventei. Carlos Martel, Luís, o Piedoso. Uma família inteira de imperadores que talvez nunca existiu. É o maior projeto de fanfiction da história humana. Agora, você deve estar pensando, tá, mas cadê as evidências físicas, tipo ruínas, moedas, cerâmica, aquelas coisas que arqueólogos adoram desenterrar e colocar em museus empoeirados? Boa pergunta. E é exatamente aí que a teoria do tempo fantasma fica interessante, ou assustadora, dependendo do seu nível de paranoia. Illig e seus apoiadores apontam para uma lacuna arqueológica preocupante entre os séculos 7 e 10. Eles chamam de o buraco negro da arqueologia medieval. Basicamente, tem muito menos artefatos, construções e evidências materiais desse período do que deveria ter. Vamos comparar. Temos toneladas de evidências do Império Romano, que terminou supostamente no século V. Temos também muita coisa da Idade Média tardia, a partir do século XI, mas esse período intermediário, meio vazio, tipo gaveta de solteiro, tem umas coisas aleatórias, mas nada que faça muito sentido. As moedas são particularmente problemáticas. Existem moedas romanas aos montes, existem moedas medievais tardias aos montes, mas moedas carolíngias, raras, suspeitosamente raras. E muitas delas têm estilos inconsistentes, como se tivessem sido produzidas em momentos diferentes e depois datadas para o período carolíngio. Outro ponto, estratigrafia. Para quem não é nerd em arqueologia, e parabéns se você é, estratigrafia é o estudo das camadas do solo. Cada período histórico deixa uma camada. Você cava e vai encontrando. Século XX, século XIX, século XVIII e por aí vai. É como um bolo de aniversário histórico. Mas quando arqueólogos cavam sítios europeus, eles frequentemente pulam direto das camadas romanas tardias para as camadas da Alta Idade Média, sem uma transição clara. É como se os séculos 7, 8 e 9 tivessem sido pulados. Ctrl+C, Ctrl+V, direto para o século X. Agora, historiadores convencionais explicam isso como resultado das Idades das Trevas, um período de colapso civilizacional após a queda de Roma, onde menos coisas foram construídas, menos documentos foram escritos, e a Europa basicamente teve uma crise existencial coletiva, tipo aquele ano em que você não fez nada de produtivo e não quer que ninguém pergunte sobre isso. Mas Illig discorda. Para ele, não é que foi um período escuro, é que o período simplesmente não existiu. Não há evidências porque não havia nada para deixar evidências. É difícil deixar vestígios arqueológicos de anos que nunca aconteceram. Agora chegamos à parte suculenta. Por que diabos alguém faria isso? Por que inventar 300 anos de história? Qual seria o motivo? A resposta, segundo a teoria, está no Vaticano. E não é porque eles estavam entediados entre uma missa e outra. Vamos viajar mentalmente, porque 300 anos sumiram e não dá para ir fisicamente, para o final do século X.
Nessa época, um imperador chamado Otto III estava no comando do Sacro Império Romano. Ele era obcecado com a glória de Roma. Queria reviver o Império Romano. Queria ser visto como legítimo sucessor de César. Mas tinha um problema. Ele era meio irrelevante. Um imperador barbudo no meio da Europa medieval não gritava exatamente herdeiro de César. Ele precisava de legitimidade, de história, de uma linhagem que o conectasse ao passado glorioso. Então Otto III fez parceria com o Papa Silvestre II, que por sinal era considerado o homem mais inteligente da Europa na época, o que é um jeito educado de dizer que ele sabia manipular todo mundo. Juntos, eles tiveram uma ideia brilhante. Se não podemos ter uma história gloriosa, vamos inventar uma. E assim nasceu Carlos Magno e toda a dinastia carolíngia. Uma genealogia fabricada que conectava Otto III diretamente a um imperador lendário que havia sido coroado pelo Papa em 800. Mas havia um problema técnico. O ano 1000 estava chegando. E na mentalidade cristã medieval, o ano 1000 tinha um significado apocalíptico enorme. Era o fim dos tempos, o retorno de Cristo, o julgamento final. Basicamente, o Utia medieval, mas com mais medo e menos computadores. Otto e Silvestre não queriam que o apocalipse acontecesse durante o reinado deles. Péssimo para a imagem. Então a solução, simples, mudar a data, adicionar uns 300 anos na frente e pronto. O ano 1000 já passou há muito tempo. Sem problemas, sem apocalipse, todo mundo pode relaxar. E como eles fizeram isso? Através da única instituição que controlava a educação, a documentação e a historiografia da época, a Igreja Católica. O Vaticano tinha os escribas, tinha os monastérios, tinha as bibliotecas. Se alguém podia reescrever a história, eram eles. Documentos foram criados, crônicas foram forjadas, datas foram alteradas, e ninguém questionou porque, bem, questionar a igreja em 1000 d.C. era um ótimo jeito de ser queimado como herege. A censura medieval não brincava em serviço. O plano funcionou perfeitamente. Tão perfeitamente que mais de 1000 anos depois ainda estamos vivendo nessa linha temporal falsa, completamente alheios ao fato de que 300 anos da nossa história são pura ficção. É a conspiração perfeita, tão perfeita que é praticamente indetectável, exceto, claro, para um historiador alemão com muito tempo livre e uma calculadora. Ok. Antes que você saia por aí cancelando sua viagem para visitar os supostos castelos medievais da Europa, precisamos falar sobre os argumentos contra a teoria do tempo fantasma. Porque, vamos ser justos, a comunidade histórica olha para Illig como você olha para aquele tio que acredita que a Terra é plana. Primeiro, registros astronômicos. Astrônomos árabes, chineses e indianos, que não tinham nada a ver com o Vaticano, mantinham registros meticulosos de eclipses, cometas e outros eventos celestes. E esses registros batem perfeitamente com nossa linha temporal atual. Não há pulo de 300 anos. Os eclipses aconteceram quando deveriam acontecer. As estrelas estavam onde deveriam estar. A menos, é claro, que você acredite que astrônomos de 3 continentes diferentes, que não se comunicavam entre si, todos concordaram em participar da mesma conspiração, o que seria impressionante em termos de coordenação, mas improvável. Segundo, o mundo islâmico. Enquanto a Europa supostamente estava inventando 300 anos de história falsa, o califado islâmico estava tendo sua era de ouro. Bagdá era o centro do conhecimento mundial. Matemáticos, médicos, filósofos, todos deixando suas marcas. E esses registros islâmicos, eles mencionam Carlos Magno, mencionam eventos europeus, mencionam datas que se alinham perfeitamente com nossa cronologia. A não ser que o Vaticano também tenha convencido os califas muçulmanos a participar da farsa, o que parece
Improvável, dado que eles estavam meio que em guerra na época. Terceiro, dendrocronologia, que é o estudo científico dos anéis de árvores. Cada ano, uma árvore cria um novo anel. Você pode contar os anéis e datar a madeira com precisão absurda. E sabe o que cientistas encontraram? Madeira de construções medievais que se encaixa perfeitamente na cronologia tradicional. Sem pulos, sem lacunas. Só anéis chatos e consistentes fazendo seu trabalho de provar que os anos realmente aconteceram. Quarto, a própria complexidade da conspiração. Para a teoria do tempo fantasma funcionar, você precisaria de uma coordenação global absolutamente perfeita. Todos os escribas, todos os monastérios, todas as cortes reais da Europa teriam que estar no esquema. E ninguém, literalmente ninguém, ao longo de 1000 anos, deixou escapar uma única nota dizendo: opa, estamos inventando tudo isso aqui. Isso é mais coordenação do que qualquer governo consegue ter para aprovar um orçamento anual. Imagina manter um segredo desses por 1 milênio. Historiadores também apontam que muitos dos argumentos de Illig se baseiam em mal-entendidos sobre como o calendário juliano funcionava, como as correções foram aplicadas e como a datação histórica realmente funciona. É fácil fazer contas que não fecham quando você ignora metade das variáveis. Então, se a teoria é tão facilmente refutável, por que ainda estamos aqui falando sobre ela? Porque isso não morreu como deveria ter morrido. Tipo aquelas teorias de que Paul McCartney foi substituído por um sósia, ou que Elvis está vivo no interior do Brasil. Porque a teoria do tempo fantasma toca em algo fundamental sobre nossa relação com a história. Confiança, ou a falta dela. Pensa comigo. A maior parte do que você sabe sobre história, você não testemunhou. Você não estava lá. Você confia em livros, em professores, em instituições, em museus. Você confia que aquele esqueleto de dinossauro é real, que aquela múmia egípcia tem 3000 anos, que Carlos Magno existiu. Mas, e se não for? E se tudo for uma narrativa construída por pessoas com poder para moldar a realidade? É uma questão assustadora. E é exatamente por isso que teorias da conspiração funcionam tão bem. A teoria de Illig também apela para um instinto muito humano: desconfiar da autoridade. A Igreja Católica não tem exatamente um histórico imaculado quando se trata de, digamos, honestidade histórica. Cruzadas, Inquisição, venda de indulgências, escândalos de corrupção. Não é difícil imaginar que eles teriam capacidade e motivação para falsificar documentos. Além disso, há algo romanticamente subversivo em acreditar que você sabe algo que eles não querem que você saiba. É como ser o Neo em Matrix, mas sem os poderes legais e com mais pesquisa em arquivos empoeirados. A teoria também ganhou tração na internet, porque é claro que ganhou. A internet adora uma boa conspiração. E o tempo fantasma tem tudo: papa maligno, imperador megalomaníaco, documentos forjados, anos desaparecidos. É o roteiro perfeito para um thriller histórico. Dan Brown que se cuide. No final das contas, a hipótese do tempo fantasma provavelmente está errada. Os 300 anos não sumiram. Carlos Magno existiu, provavelmente. O Vaticano não está escondendo uma conspiração milenar sobre calendários falsificados, provavelmente, mas a teoria nos ensina algo valioso. A história não é tão sólida quanto gostaríamos que fosse. Ela é construída sobre camadas de interpretação, documentos incompletos, evidências fragmentadas e, sim, às vezes, manipulação deliberada. A história é escrita pelos vencedores. E os vencedores frequentemente mentem, não necessariamente sobre séculos inteiros, mas sobre detalhes convenientes. Sobre motivações, sobre atrocidades, sobre quem eram os heróis e quem eram os vilões. O Vaticano, por exemplo, realmente falsificou documentos históricos. A doação de Constantino,
um documento que supostamente dava ao Papa controle sobre o Império Romano Ocidental. Foi comprovadamente uma falsificação criada no século VIII ou IX. Eles inventaram um documento imperial inteiro para justificar seu poder. Se eles fizeram isso, o que mais poderiam ter feito? Governos modernos fazem o mesmo. Reescrevem livros didáticos, apagam eventos inconvenientes, negam atrocidades. A história oficial é sempre suspeita porque sempre serve a alguém. Então, talvez 300 anos não tenham sumido, mas pequenas verdades desapareceram e continuam desaparecendo todos os dias. A questão não é se a história está sendo manipulada, a questão é quanto e por quem. Ok, vamos fazer um exercício mental rápido, só por diversão. E se Illig estiver certo? E se 300 anos realmente tiverem sido fabricados? O que isso significaria para nós hoje? Primeiro, seu aniversário está errado. Parabéns, você acabou de ficar 300 anos mais jovem. Aproveite. Segundo, toda a cronologia que aprendemos está errada. O Renascimento não aconteceu quando pensávamos. A peste negra foi em outra época. As cruzadas, bem, talvez nem tenham acontecido. É como descobrir que o filme que você assistiu estava com a ordem dos episódios trocada o tempo todo. Terceiro, isso levantaria questões filosóficas profundas sobre a natureza da verdade e da realidade. Se 300 anos podem ser fabricados, o que mais é falso? Nossa compreensão do passado molda nossa identidade. Se o passado for uma mentira, quem somos nós? Quarto, e talvez mais importante, por que parar em 300 anos? Se foi tão fácil assim inventar 3 séculos, quem garante que não inventaram mais? Ou que não continuam inventando? Estamos vivendo em uma realidade construída? Somos apenas personagens em uma narrativa escrita por alguma elite oculta? Sim, estou entrando em território Matrix. Mas você entendeu o ponto. A verdade é esta. Nós nunca saberemos com certeza absoluta. A natureza da história é que ela está sempre sujeita à interpretação, sempre fragmentada, sempre incompleta. Você pode acreditar na cronologia tradicional, baseada em montanhas de evidências e consenso acadêmico, ou você pode acreditar que algo muito estranho aconteceu no primeiro milênio e que estamos todos vivendo em uma linha temporal falsificada. O que eu posso dizer é, Heribert Illig fez algo valioso. Ele nos lembrou de questionar, de não aceitar nada como verdade absoluta só porque está nos livros, de olhar para as lacunas, as inconsistências, as narrativas convenientes e perguntar, isso realmente faz sentido? Ele também nos deu uma história fascinante, uma teoria que, mesmo sendo provavelmente falsa, é infinitamente mais interessante do que a maioria da história real. E no final, não é isso que importa? Uma boa história? Então, o Vaticano está escondendo a verdade sobre 300 anos perdidos? Provavelmente não. Mas está escondendo alguma coisa? Sempre, porque toda instituição de poder esconde algo. É praticamente parte da descrição do cargo. A pergunta que você precisa fazer não é se 300 anos sumiram. A pergunta é, você está disposto a questionar a narrativa oficial? Você está preparado para olhar para a história com ceticismo saudável? Ou prefere aceitar tudo que te contam e seguir em frente? Porque no fim das contas, a história não é sobre o que realmente aconteceu. É sobre o que nos dizem que aconteceu. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se você curtiu essa viagem maluca pela possibilidade aterrorizante de que 300 anos da história sejam uma grande mentira, deixe seu like. Se você acha que eu perdi completamente a cabeça, também deixe seu like. Qualquer engajamento vale. Inscreva-se no canal porque, convenhamos, se você chegou até aqui, claramente você gosta de teorias perturbadoras sobre como tudo que você sabe pode ser mentira. E eu tenho várias. E me conta nos comentários, você acha que é possível que séculos inteiros tenham sido inventados? Ou isso é loucura total? Você confia na cronologia histórica oficial?
Ou acha que há algo suspeito acontecendo nos arquivos do Vaticano? Porque se tem uma coisa que essa teoria prova, é que a verdade é sempre mais estranha do que a ficção. Ou talvez a ficção seja a verdade. Honestamente, neste ponto, eu não sei mais. Até o próximo vídeo, que pode ou não acontecer 300 anos no futuro, dependendo de quem está controlando o calendário.